Dolarizei tudo hoje aqui com vocês e hoje eu quero mostrar se vale a pena a gente investir nos Estados Unidos ou não. E aí eu fico até me perguntando, e na Venezuela, será que vale agora a pena investir? Vamos ver tudo isso, gente, e vamos falar também sobre os investimentos em si, no Brasil e no mundo, se vale a pena, se não vale a pena. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui no canal quanto é que eu ganhei em porcentagem, tanto no Brasil quanto lá fora no exterior, tá? Eu confesso para vocês que nem eu tinha feito essas contas ainda. Se tivesse feito, quem sabe teria investido menos lá, mais aqui, não sei. É isso que a gente vai ver hoje junto. Pois bem, quando a gente fala em investimento, pessoal, a gente tem que pensar também em inflação, né? Como eu já falei no vídeo passado para vocês, tem muitos influencers aí que parece que eles esquecem completamente da inflação e dizem, não, você pode ter a renda aí de 1% ao mês e coisa e tal, que com 10, 20 anos você fica milionário. E expliquei para vocês que a coisa não é bem assim. Expliquei por que não é bem assim e o que a gente deve fazer. Quem perdeu esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima, vai lá, já aproveita e já se inscreve no canal. Mas sem mais enrolações, vamos lá. Pessoal, faz um ano, não, menos de um ano, que eu invisto aqui no Brasil. E faz 2 anos e meio que eu invisto nos Estados Unidos. Melhor falando, eu considero que eu zerei as operações aqui no Brasil no momento que eu mudei de corretora, tá? Então a gente começa a contar desde então, porque a verdade é que eu invisto aqui no Brasil já faz aproximadamente 20 anos, tá? Eu comecei a operar na Bolsa de Valores em 2007, muito embora antes disso, lá por 2005, eu já tinha aí valores em fundos de investimentos, coisas que eu vou falar para vocês aí mais para adiante, tá? Todas essas corretoras aí que tratam de fundos de investimento, até mesmo de fundo de investimento imobiliário, vou falar aqui para vocês também, tá? Então, temos Estados Unidos com 30 meses de investimento, contra Brasil com 6 meses de investimento. E o que ocorreu nesse tempo? Bom, como já falei no vídeo passado também, no Brasil em 2025 a gente teve uma inflação de 4,46%, tá? E os meus investimentos este tempo todo, durante 6 meses, me deram um retorno de 7,66%. Isso significa o quê? Que eu pegando esses 7,66% e descontando a inflação, eu vou ter, mas calma lá, a gente está fazendo um ano contra 6 meses. Então a gente tem que pegar tanta inflação de 6 meses só, quanto 6 meses desses 7,66%. 7,66% foi durante os 6 meses. 4,46% foi durante o ano todo, tá? Então acompanhe comigo o raciocínio. Eu tenho que pegar a metade, já que eu vou ter lá a metade também do Brasil. Vou ter então qual o valor, né? Eu vou ter a metade de 4,46, vou ter 2,23%, tá? Que é o que eu vou ter que descontar da inflação, contra esses meus 7,60, foi isso que eu disse, né? 7,66%. Estou fazendo a conta aqui na mão, que eu nem tinha feito isso antes, tá, gente? Então, eu vou ter aqui um total de quanto? Vai 1, vai 3, vai 4, vai 5. Ó, então, eu tenho 5,43%. Foi o meu rendimento durante 6 meses. Ou seja, 5,43% dividido
por 6, tá parecendo conta da Dilma até, né, gente? Voltando, 5,43 dividido por 6, eu vou ter 0,905%, 0,9%, tá? E aí vocês vão lembrar o que eu disse para vocês, qualquer coisa acima de 0,3%, vencendo a inflação, eu estaria no lucro. Então vocês vejam aqui que o 0,9%, quase 1%, gente, é lucro. Ah, mas então você está dizendo que os investidores que dizem que você consegue 1% e isso você falou no outro vídeo que era impossível. Não falei que era impossível, eu falei que é difícil. E aqui tem uma grande diferença, uma grande jogada, que são os dividendos sintéticos. Depois eu vou falar sobre isso para vocês. Esse cálculo aqui que eu fiz de Bolsa de Valores brasileira, a gente está considerando os dividendos que eu reinvesti todos 100%, e estamos considerando os dividendos sintéticos, que é sobre a venda de opções cobertas. Tem vários canais falando sobre isso. Um que eu gosto bastante é o que chama o Cara das Opções. Vou deixar eu acho que vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Ele explica de forma muito didática. Então ele explica sobre isso, assim como diversos outros canais falam aí dos dividendos sintéticos. Nós vamos agora então para Estados Unidos, lembrando que lá foram 30 meses de investimento. Pois bem, 30 meses de investimento, a gente vai ter que considerar a metade da inflação do ano de 2023 nos Estados Unidos. Pós-pandemia foi de 3,4%, tá? Depois 2024, 3,1%. 2025, 2,7%. Você vê que ela vem caindo, a inflação dos Estados Unidos vem caindo. O que vai acontecer esse ano? Ninguém sabe. E o que vai acontecer nesse ano no Brasil? Será que a inflação vai subir, vai descer? Isso aí ninguém sabe, gente. Você pode ter previsões, mas não pode saber ao certo o que vai acontecer no Brasil, tá bom? Então, a gente pegar a metade de 2023, que foi de 3,4%, a gente vai ter 1,7%, 1,7 mais 3,1 mais 2,3, a gente vai ter 7,5% para esses 30 meses de inflação nos Estados Unidos. E os meus rendimentos, como é que ficaram os meus rendimentos em 30 meses, também reinvestindo dividendos? Fiquei com um rendimento de 14,51%. Que beleza, né, gente? Então vocês vejam, né? 14,51% contra os meus 7,66%. Mas espera aí, eram 7,66% em 6 meses. Enquanto lá a gente está falando em 14,51% em 30 meses. Porém, qual é o detalhe? A inflação nos Estados Unidos foi muito menor. Mas vamos fazer as contas aqui. Se eu tenho 14,51% menos a inflação que eu tinha medido com vocês de 7,5%, nós vamos ficar com 7,1%. Foi o meu rendimento líquido. Aqui, liquidado, já foi o que eu realmente ganhei nesses 30 meses. Isso significa o quê? Se eu pegar 7,01% e dividir por 30 meses, quanto vai dar? 0,23%. Então, mesmo reinvestindo dividendos, eu tenho 0,23% contra os nossos 0,9% no Brasil. Ah, isso quer dizer então que eu devo investir só no Brasil e não nos Estados Unidos? Que esse canal aqui que tem um nome de Dolarizei Tudo, na verdade ele não vale nada, gente. É isso mesmo. Um pequeno detalhe aqui. Nos Estados Unidos eu ainda não fiz a jogada dos dividendos sintéticos, tá? Ainda não vendi opções, não sei se posso vender opções lá da mesma forma com que faço aqui. Não sei como é que fica a questão da tributação
lá nos Estados Unidos, eu quero aprimorar ainda os meus investimentos lá, talvez eu pare um pouco com os investimentos lá, porque já estão muito maiores do que no Brasil, e aqui não vou trazer ainda, pelo menos, números para vocês, tá? Tem empresa aqui, como vocês viram, a AIK Rentals, que é a nossa tanto locadora de motos nos Estados Unidos, quanto a gente faz tours nos Estados Unidos também. Já tivemos empresa lá nos Estados Unidos, temos já em processo de abrir novamente. Posso falar sobre isso para vocês também mais para frente, não é o momento ainda, tá, gente? Mas enfim, a gente vê que o Brasil venceu disparado. Por quê? Muito por causa dos dividendos sintéticos. Então, se eu não tivesse os dividendos sintéticos aqui, eu até tinha feito a conta, eu teria um rendimento de 0,12%, tá? Ou seja, muito abaixo de Estados Unidos, que fiquei com 0,26%. Tá, gente? Então aí vocês veem que os dividendos sintéticos fazem muita diferença, tá? Vai fazer muita diferença no final. Você consegue sim, com dividendos sintéticos, pagando todos os impostos, tudo bonitinho, ultrapassar o 1%, tá? Mas não é indicado para absolutamente tudo, e não é com todas as ações que vocês podem fazer isso. Vamos falar mais para frente. Eu sei que tem muita gente que pode estar ansiosa com isso. O que eu posso falar para vocês sobre dividendo sintético dividendos sintéticos, a gente está falando de opções, e opções nunca opere sem estar coberto. O que é operar coberto? É você ter aquelas ações, você vender as chamadas call, nunca venda put, tá? Venda call. Então, eu tenho, por exemplo, 1.000 ações da Petrobras ou da Vale. O que eu vou fazer com essas 1.000 ações? Eu vou vender opções dessa ação. Mais futuramente, eu vou explicar para vocês isso, tá? Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo para vocês? Investir no Brasil ou investir nos Estados Unidos? Você está na dúvida? Invista em ambos. Para investir nos Estados Unidos não é assim como tem muito canal que vende para você. É fácil, é só ir lá investir nos Estados Unidos. Não é assim. Existem vários complicadores. Um dos complicadores que você tem que levar em consideração, e temos que levar em consideração nesse nosso cálculo aqui também, é que o imposto sobre os dividendos nos Estados Unidos, presta atenção nisso, presta atenção, é de 30%. Ou seja, se uma ação lhe pagar de dividendo em determinada do mês, uma ação, você vai receber, isso já é descontado na fonte, tá? 0,70 centavos de dólar. Pagou $1 por ação, você vai receber 70 centavos de dólar. Brasil começou essa sacanagem hoje não, né? Esse ano, de também cobrar, que aqui é taxa sobre tudo, 15% sobre tudo que você receber de dividendo. Isso não existia antes, então presta atenção. Todo aquele cálculo que a gente fez antes, inclusive reinvestimentos, as ações e coisa e tal, a gente não estava considerando esses 15% sobre os dividendos. Os dividendos eram líquidos, eles vinham totalmente, diferente dos JCP, dos juros sobre o capital. Então, agora você tem 15% também sobre os dividendos. O que acontece? Vamos dizer que uma ação lhe pague R$10 de dividendos no ano, menos os 15%, você vai ter R$8,50. Tá? Ou a mesma coisa lá dos Estados Unidos, pagou R$1 determinado mês, você vai receber só 85 centavos. 85 centavos aqui contra 70 centavos lá. Isso quer dizer, de novo, que você não deve investir nos Estados Unidos? Não, isso está completamente errado. O que eu digo é, você tem que sempre diversificar, investir nos Estados Unidos, investir no Brasil.
Não confie cegamente em Estados Unidos, não confie cegamente no Brasil. Eu vi uma certa feita aí, um jovem também falar, não vou me lembrar como é que é o nome dele agora, tá? Vou botar o nome aqui, tá? Que eu sou inscrito do canal dele, mas eu sei que é Fittipaldi, se não me engano. Então, vou botar o canal dele aqui, o arroba dele aqui, se vocês quiserem seguir. Uma das coisas que ele falou em um podcast que eu vi uma vez, eles dizendo, se você confia tanto nos Estados Unidos, você não deve investir no Brasil, porque você tem que aportar todo o seu dinheiro nos Estados Unidos. Isso não é verdade, tá, gente? Não é verdade. Só se o Brasil estivesse completamente quebrado, e não está. O Brasil é uma economia muito flutuante, é que a gente poderia dizer, olha, não invista aqui, invista apenas nos Estados Unidos, tá? Então tudo isso a gente tem que pesar na hora de investir, e o negócio é diversificar sempre. Isso eu posso mostrar para vocês, está até mesmo na Bíblia, olha que loucura. Diz que tem que se diversificar sempre, aquela velha história de não colocar todos os ovos da galinha numa mesma cesta. Você tem que diversificar os ovos, diversificar inclusive as galinhas. Não pode ter uma galinha só e achar que aquela galinha é a galinha dos ovos de ouro, que mesmo a galinha dos ovos de ouro pode morrer. O que eu quero dizer com isso? Não invista todo o seu dinheiro em uma ação. Tenha no mínimo 5 ações. Tá? 5 ações eu acho um número muito bom para você conseguir cuidar. Aliás, o Juca Abdala é um que tem uma carteira de apenas 5 ações. Tá? Grandes investidores não têm aí trocentas mil ações, como tem os fundos de investimento, por isso que eu disse para vocês que eu vou falar mais para frente sobre isso, porque a gente tem que estudar, tá, gente? Vou acabando o vídeo por aqui, para não deixar muito comprido, vocês fiquem com esses números aí na cabeça, 0,23% Estados Unidos contra 0,90% no Brasil, e depois vamos falar ainda mais sobre isso. Quero ver se o vídeo que vem eu falo para vocês sobre a questão aí Maduro, que está em voga, o Maduro, o ditador da Venezuela. O que vai impactar principalmente, que é o que nos interessa mais na nossa economia aqui. Será que você pode ganhar dinheiro com isso? Será que nós vamos todos perder dinheiro com isso no Brasil? O que você acha, hein? Já comenta aqui embaixo, diz se você tem seus investimentos também no Brasil. Segue aqui com a gente, canal Dolarizei Tudo. E vamos para cima, vamos investir, vamos trabalhar, vamos diversificar. Deixe seu joinha se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Nos vemos em breve.